Olá, boa tarde. Deus tem uma palavra para nós nesse dia. Eu gostaria de ler com vocês aqui no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 4. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Essa palavra é extremamente importante. Esse texto é rico porque diz que um foguinho desse tamanho, ele coloca fogo numa floresta inteira. O texto ele diz que um pequeno leme comparado a um navio que governa muda a direção completamente desse navio contra o vento. Ou seja, o navio é grande, o vento é forte, mas o pequeno leme consegue mudar o destino desse navio. Eu não sei se você já viu o tamanho de um leme comparado à embarcação. É pequeno. E eu não sei se você já parou para perceber o tamanho da nossa língua comparado a nós, comparado a você. E esse é o nosso maior perigo, porque a nossa língua, ela governa o nosso corpo muito mais até que os nossos músculos. A nossa língua, ela domina muito mais a nossa história do que propriamente a força das nossas pernas para caminhar. Nossa língua, ela determina muita coisa. Com os nossos lábios, nós determinamos muitas coisas. E entenda como isso é importante. Quando Tiago, ele está escrevendo aqui na Bíblia, ele está dizendo, olha, a língua é terrível se você não cuidar. É um tipo de veneno para a nossa própria carne, para a nossa própria alma. Imagina que dentro de você tem um veneno. A Bíblia diz aqui no versículo 3, por exemplo, se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde nós quisermos. A nossa maior dificuldade é frear a nossa língua. Você já parou para pensar quantas pessoas foram machucadas um dia porque você falou demais? Decisões erradas que você tomou porque falou antes da hora, porque disse algo antes do tempo. A Bíblia diz para falarmos menos, controlar a nossa língua. Nós confundimos muitas vezes o que é falar menos. Não se trata de quantidade de palavras. Apesar de que pesquisas científicas dizem que o ser humano ele fala de 7.000 a 20.000 palavras por dia. E isso só diminuiu, na verdade, porque hoje em dia tem WhatsApp, internet. A não ser aqueles áudios grandes que as pessoas mandam por 10 minutos, às vezes falando. Mas quem você acha que fala 7.000 e quem você acha que fala 20.000 palavras por dia? A Bíblia ela nos diz, na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios diz, ou seja, quanto mais falamos, mais chances de errar nós temos. Hoje, agora, essa palavra é importante. Faz com que nós pensamos em 2017, 2019. Quanto você falou que te prejudicou? Eu posso falar por mim. Quanta coisa que eu não devia ter falado e falei. Teve gente e tem gente que não tá mais hoje com você porque os seus lábios, a sua língua feriu essas pessoas. Quantas coisas você deixou de viver porque na hora de se calar, você falou. E na hora que você tinha que falar, você ficou em silêncio. A Bíblia diz,
Na multidão de palavras não faltam transgressões. Provérbios diz: como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas ao seu tempo. Amado, se possível, a partir de agora, fale menos. Se possível, dessa vez, ouça mais. Ouve mais. Quanto mais você ouve, mais você aprende e mais tempo você tem. Quanto mais você espera para falar, mais assertivo na fala você é. Agora, quanto mais você se apressa em falar, você muitas vezes se torna um isqueiro que taca fogo na floresta inteira, porque você não respeitou o tempo de falar. Ouça mais, viva mais antes de falar. Não tente ser mestre dos outros. A Bíblia diz: duro será o juízo contra você. Porque quanto mais nós falamos, mais em risco nós estamos. Espere para falar e se apresse em ouvir. Resguarde sua vida. Espere para falar, para que quando a sua língua, a sua boca se movimente, haja cura através de você, haja palavras de bênçãos através dos seus lábios, haja vida nova. Para que quando você fale, seja Deus falando através de você. E não aquilo que está tentando fugir do controle vindo de você. E não se esqueça, é um leme na sua história. E se você quiser, ele te leva para longe. Ou ele te leva para o centro da vontade de Jesus. Deixa você próximo de Deus, de pessoas. Quanto menos você falar, mais vontade de ouvir você vai ter. E quanto mais você ouvir, quando você falar, a sua fala terá um fruto determinado pelo Senhor. Hoje, eu tenho vontade de falar muito menos, porque quanto menos eu falo, mais eu acerto. E eu percebo que às vezes quanto mais eu falo, mais eu erro. O segredo é você falar de maneira assertiva, poucas vezes. Não é a quantidade de palavras muitas vezes, é a qualidade da sua fala. Use sua voz. Você quer? Em nome de Jesus, a minha vida será coordenada pela voz do céu. E o nome de Jesus será glorificado através dos meus lábios. Nem todo nome dos meus lábios, nem tudo que sair dos meus lábios será maldição. Não será maldição. Será a voz de Deus. Sairão rios de águas vivas que nascem do trono de Deus. Porque quando eu falar, não está nascendo de mim, mas vem de Jesus. Porque todas as vezes que eu falar, não será mais eu, será o Senhor Jesus. E a fala do Senhor Jesus é perfeita. Às vezes dá vontade de gritar, mas é melhor silenciar para que a voz de Deus e a vontade de Deus se cumpra em nós. Essa é uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Aprenda a ouvir. Nem sempre devemos falar. Muitas vezes falamos e machucamos. Então espere para falar coisas boas. Em nome de Jesus. Amém?